Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net aqui no Box 21, na Carlos Von Coseres, número 304, melhor happy hour da cidade. É, do meu amigo Fernando Soares Brandão, com as imagens e a permissão toda especial do Roberto Bob Aguiar, que não é o Esponja, da Vídeo Agape, está aqui comigo, Fernando Brandão. E hoje nós vamos falar de números primos, é isso? Quais são os números primos, Fernando? Vamos ver se dessa vez tu pega. Números primos são aqueles que são divisíveis por si mesmos e pela unidade. Mas nós não vamos falar de números primos, nós vamos falar de cerveja. Cerveja? Que é muito mais divertido que número primo. Eu pensei que tu ia dizer que os números primos são aqueles que são parentes. Não. Primos são parentes, não precisa ser números. Não precisa ser números? Não. E o Roberto Aguiar, ele me disse que nós ia falar do projeto. Não é do projeto que nós ia falar hoje? Sobre projeto, tu tem que falar com o Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo, o homem do projeto. Qualquer dia eu vou pegar o Roberto Aguiar, né, e botar ele no vídeo. Vou botar, te lembra que fazia? Que tinha aquele oculto, aparecia a silhueta do cidadão e ele... Mas é igual, né? É muito parecido. Muito parecido. Eu acho que ele é mais parecido do que o original. Periga. E o Roberto Aguiar não é paraguaio, ele é legítimo. Tu quer dizer com isso que tem algum paraguaio envolvido nessa história? Não sei, no projeto? Pois é, não sei. Os garotos. Quem diria? Vamos lá, daqui a pouco a gente começa a falar de Galo, essas coisas, Libertadores. Não vamos falar de futebol, tá combinado? Acho que é melhor, né? Face ao momento atual do futebol do Rio Grande do Sul, é melhor a gente falar de outras coisas. Tá bom, então nós vamos falar de Fórmula 1 e cervejas. Fernando, faz alguns anos que tu está no timão principal aqui do Box 21, desde que começou a nossa parceria, e várias novidades já apareceram aqui, e tu lançasse. É uma casa especializada em cervejas especiais também. Não é só espumante, vinhos, petiscos, mas aqui existem cervejas especiais. Aqui que eu conheci, aqui Diaba, cerveja lá do nosso amigo Hugo Vink. Bem especial. Que Diaba, homenagem ao... Que Diaba? Que Diaba quem é mesmo? Goleiro do Tupução Mazembe, o todo-poderoso Mazembe. Isso. Tá, e também aqui surgiu a Mazembia. A Mazembia também, em homenagem ao todo-poderoso Mazembe. Por quê? Pergunta para o Hugo Vink, nosso cordial amigo e produtor da cerveja. O Ingo não anda muito bem, tá? Ele também, eu acho que ele não quer discutir muito sobre futebol, que não tá bom, né? Mas tem uma cerveja inesquecível, a 1983, né? Também é verdade. Faz tanto tempo, né? Faz bastante tempo. Os precursores têm essa característica, eles conhecem as coisas antes. Há mais de 10, 11 anos, esse é um problema de títulos. Tu nem eras nascido nessa. Não era, é um problema de títulos, né? Em 2006, não foi? Isso, eu nasci em 2006, exatamente. Internacionalmente falando, né? Tá, e nós não estamos falando de futebol, e eu não sou colorado, e o Fernando não é gremista, então tá tudo tranquilo. Mas, ô Fernando, entre tantas coisas aí, tu ganhasse o petisco boêmio uma vez, não, né? Participar. Não, mas fizesse um petisco maravilhoso. Né, que hoje ainda é um dos mais apreciados aqui no box. Antes de falarmos das cervejas, vamos falar um pouquinho dos petiscos aqui do box. Tá bom. Na realidade, o que acontece é o seguinte, até 2008, o box baseava a sua estrutura etílica fundamentalmente no chopp. O chopp era o carro-chefe da casa. Quando, em 2009, foi feita a edição porto-alegrense do petisco do Boteco Boêmio, né, que tinha que ter um petisco para participar, e nós fomos convidados a participar. O pessoal da Ambev disse, olha, beleza, vocês têm tudo a ver com o perfil do evento e tal, só que tem que vender cerveja. Né? Então, na realidade, eu tenho que reconhecer que essa mudança no nosso mix ela aconteceu muito mais pela pressão gerada por aquele evento do que por propriamente vontade de fazer alguma coisa diferente. Então, naquele momento, a gente agregou as primeiras cervejas ao box e, obviamente, né,
foi tratando de fazer com que isso pudesse ser acompanhado, assim como o chopp já era acompanhado antes, de petiscos variados. Então a gente tem uma linha hoje que tem das coisas mais tradicionais, né, mais ortodoxas que pacote de maisena, como a batata frita, né, a polenta palito, né, até coisas um pouco mais diferenciadas. A nossa casquinha de siri já tem uma trajetória marcante em Porto Alegre. A casquinha de salmão, que é o petisco que foi feito para o Barimbara do ano passado. Os bolinhos de bacalhau. O bolinho de batata tradicional com recheio de carne moída e o bolinho de batata não tradicional com recheio de bacalhau. Então, esses petiscos todos foram fazendo um pouco da história do box. E à medida que isso foi crescendo, a gente foi também captando a demanda que começou a existir lá a partir daquela entrada das primeiras variedades de cerveja, que eram naquela época a Bohemia Pilsen, a Bohemia Weiss e a Bohemia Confraria. A gente foi abrindo o leque de cervejas, aproveitando esse boom que aconteceu no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, de cervejas artesanais e fazendo um mix que hoje tem tanto a cerveja artesanal não pasteurizada, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Até a cerveja industrial, tanto a nacional quanto a importada, permitindo que as pessoas possam experimentar uma variedade de cerveja que não tem a menor intenção de ser exaustiva, porque eu diria que é impraticável ter todas as cervejas que tem por aí hoje, a variedade é enorme, monstruosamente grande, mas que nos permitam dar um passeio por variedades distintas, né, que combinam com os principais pratos da casa, né, e algumas combinando com os petiscos, outras combinando com os pratos principais, de maneira a transformar essa coisa, né, de sair de casa para comer fora numa coisa mais curiosa, mais desafiadora, mais cheia de novidades. Então, a ideia geral era essa, né? E foi em cima disso que se trabalhou tanto a linha de cervejas quanto a linha de vinhos. O que a gente vai olhar hoje é um pouco essa mistura, né, que contempla diversos tipos de produtos diferentes, com diversas procedências diferentes e com diversas formas distintas de apresentação. Bom, e sempre lembrando, né, Fernando, não fazer a mistura aquela. Se você vai dirigir, não beba, mas o box tem a receita para resolver esse problema. Não tem o meu designator driver, porque eu tenho o Bob. O Bob é o meu designator driver. Mas você pode discutir entre os amigos no par ou ímpar, né? Não tem problema nenhum. Ou fazer melhor ainda, vem e volta com o melhor motorista da cidade que o Fernando Brandão providencia, que ele pega na sua casa, o motorista de táxi vai lá, você chama ele depois, quando tem que ir embora. É a coisa mais segura, né? Com certeza. Chama qualquer operadora de táxi aí e é a forma mais segura, gente. É uma combinação mortal. Tem gente que passa do ponto, né? Então, se quer passar, tranquilo, beber um pouquinho mais, ficar tranquilo, né? Faz que nem a Angélica, né? Vai de táxi, né? Vai de táxi, com certeza. Muito cliente vai de táxi? Está crescendo o número. Eu acho que a gente está caminhando. Quer dizer, a mudança cultural ela leva tempo, né? Então não dá para achar que de um mês para o outro as pessoas iam abandonar hábitos de uma vida inteira. Mas eu acho que devagarinho nós estamos começando a adquirir alguns hábitos novos. O do motorista da rodada, né? Devagarinho as pessoas estão dizendo, olha, vamos sair? Vamos jantar? Vamos, tá bom. Então um de nós pega os outros em casa e ele não bebe naquela noite. E na próxima, o outro pega todo mundo em casa e ele que pegou não bebe. Tá? Então esse rodízio começa a aparecer. A gente já tem vários grupos de casais, por exemplo, que fazem isso. Tem o cara da vez não bebe, né, e é o motorista dos outros, e eles vão revisando isso. Tem o pessoal que não quer se preocupar de maneira nenhuma, então vem de táxi. Tá? E uma outra alternativa que aparece cada vez mais forte, né, que é a localidade, ou seja, eu vou a um restaurante, a um bar, que seja próximo da minha residência, né, para que eu não precise utilizar o automóvel para voltar para casa. Então isso também é uma outra coisa que começa a crescer. Então tá bom que nem todo mundo tem um bar e um restaurante bons perto de casa, mas aquelas pessoas que têm essa opção
Tá? É bom para a saúde, o sujeito caminha um pouquinho, faz um pouquinho de exercício. Tá? Mesmo no inverno, bem abrigado não é um problema tão grave, se não for muito longe, muito íngreme. Tá? Então, essas alternativas vão se montando e as pessoas vão se adaptando a isso e vão conseguindo transformar o limão sem a caipirinha numa limonada. E, Fernando, e tu tem vários clientes aqui, vou citar um que eu sempre falo aqui, o Osório, que tem cadeira e mesa cativa, né? Até eu estou estranhando que ele não chegou ainda. E daqui a pouco ele deve estar por aí. Ele é um exemplo típico disso. Ele é um cara que hoje sai à noite de táxi. Né? Ele não sai mais com o carro dele. Ele é Angélica. Ele é Angélica. Digamos, a favor dele, né? Deixa eu defender o meu freguês aqui, né? Ele não fez isso porque ele foi multado porque estava dirigindo e perdeu a carteira. Não. Né? Ele fez isso porque ele se deu conta de que era mais seguro. Entendeu? Não precisou ser multado, não precisou levar uma ferrada, né, para descobrir que essa era a melhor forma de fazer. Ele mesmo mudou a sua forma de transitar à noite, não deixou de sair, né, e vai aos lugares de táxi e volta para casa de táxi. Mas ainda tem uma diferença muito grande do Brasil para outros países que a gente conhece. Tu morasse nos Estados Unidos, né? A diferença é que aqui ainda a impunidade continua solta, a gente não vê gente presa por causa disso aí, né, Fernando? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal sai algemadinho e perde a carteira mesmo, né? Não, é evidente que o tratamento ainda é diferente. Né? Quer dizer, nós, na realidade, hoje fazemos alguma coisa que, de certa forma, é mais dura do que lá. Nos meus 2 anos da Califórnia, eu nunca fui parado numa batida. Né? Isso é uma coisa que, eu não vou dizer que não existe, mas é raríssima. Né? Em compensação, eu cansei de ver motoristas cometendo infrações, né? E aí não tenho nem como dizer se eles tinham bebido ou não, mas enfim, cometendo infrações e imediatamente aparecendo, como a gente brinca, do nada, né? um policial de trânsito que manda o cara parar e procede nos conformes. E aí sim, se essa pessoa que cometeu essa infração tiver sobre a influência pode ter certeza que ele vai acordar no dia seguinte no estabelecimento do Estado, né? Com aquele solzinho quadrado. E vai ser apresentado à autoridade judicial. Tá? Não tenha dúvida disso. Nós não temos isso, não. Acho que a gente está num processo diferente. Não vou dizer que a nossa situação hoje seja melhor, ou seja pior, ou seja perfeita, mas acho que a gente está evoluindo. Né? Acho que ainda falta, com todo respeito, né, para quem se envolve efetivamente em acidentes, acho que as penalidades podiam ser um pouco mais rígidas. Tá? Assim como eu acho que, do ponto de vista de penalizar, não resolve todos os problemas. Acho que a gente ainda tem que estimular um pouco mais. Né? Por exemplo, a gente falou em pegar o táxi para voltar para casa. Conversa com o motorista de táxi, ele vai te dizer que ele tem dificuldades em ficar trabalhando de noite. Né? Então, aí é um lugar em que o Estado tem que olhar. Não adianta eu... Exatamente. Não adianta eu querer que o sujeito não dirija depois de beber, se ele sai para a noite, depois quando ele quer ir para casa, ele não encontra uma forma de fazer isso, porque o motorista de táxi tem medo de sair à noite, porque tem medo de assalto. Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa mexer. Não adianta simplesmente você colocar... resolvi o problema, o cara não está mais saindo de casa à noite para beber e sair dirigindo. Perfeito, ótimo, maravilhoso. Agora, e daí? Né? Isso resolve? Não, isso na realidade transfere o problema. Né? Por quê? Porque ele não consegue fazer o que ele gostaria, né? Ele afeta o segmento dos bares e restaurantes, né? E a falta de segurança continua fazendo com que todas essas alternativas que a gente mencionou acabem não funcionando. Então, tem um lado em que, efetivamente, a presença da autoridade, né, o policiamento ostensivo, ele ajuda tanto o cara a não sair dirigindo bêbado, quanto o prestador de serviço está disponível para fazer esse atendimento. Então, esse é um tipo de coisa com o qual a gente tem que aprender a conviver. Tem que ter polícia na rua, tá? Para as duas coisas, para punir quem está dirigindo alcoolizado, com certeza, mas também para dar segurança ao cidadão que está usando um serviço, tá? De táxi, de ônibus, de metrô, quando tiver um em Porto Alegre, etc., para que isso possa acontecer da melhor maneira. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com as cervejas especiais do Box. Esse é o Ponto.net.
Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa .net aqui no Box 21 do meu amigo Fernando Soares Brandão, na Carlos von Koselitz, número 304. E se eu não falo que as imagens, a edição, tudo a produção é do Roberto Aguiar, ele chora, Fernando. Tu já viu? Bom, tu viu? Tu assiste, ele chega aqui, né? É uma forma de reconhecimento. Isso aí. Ele merece. Merece. Tá bom, ele merece. Mas movido a pastelzinho, né? Pastelzinho e ali... De graça nem relógio, né? De graça nem relógio, então tá. O que nós temos de novidades no box? A ideia aqui foi reunir um conjunto de cervejas, até para mostrar que a ideia não é ficar única e exclusivamente preso a um tipo determinado, né? Então, se a gente começar aqui, ó, essa cerveja é uma cerveja local, né? Uma cervejaria Abadessa, a Helles. Essa é uma cerveja artesanal. É uma cerveja não pasteurizada. Tá? O chopp é a bebida que se consome nessa área que a pessoa está mais acostumada com a ideia de não ser pasteurizada. Aí o chopp estraga, né? Fica azedo. Então, a cerveja não pasteurizada tem que ser mantida sob refrigeração. Então, essa cerveja, na hora da distribuição, ela tem que vir para cá gelada, tá? Permanecer gelada e ser consumida gelada. Tá? Então, é o exemplo típico da cerveja feita em escala relativamente reduzida, tá? Sempre por comparação, tá? E com essa característica que é peculiar às cervejas artesanais. Não sofre processo de pasteurização. Feita onde a cerveja? Essa aqui em Porto Alegre. Porto Alegre? Uhum. Essas duas, né? A pequenininha e a intermediária, são uma de 300 ml e uma de 600 ml, da cervejaria Rasen de Gramado, tá? A Dunkel, que é uma cerveja escura, característica dessa época, né? No inverno as pessoas querem uma cerveja mais densa, mais escura, de coloração mais escura, tá? E mais alcoólica, inclusive. A Pilsen... Quanto de álcool tem essa? Elas vão variar. Tá? A Rasen Pilsen vai ter alguma coisa ao redor de 4,5, 5 graus. Tá? Depois aquela amarelinha que está lá na ponta, que a gente vai falar depois, tem 7. Ela tem uma irmãzinha de 9 graus. Meu Deus! Próximo a um vinho, tá? Que você está acostumado a tomar, na linha de 13, 14 graus, a cerveja... Mas vinho é vinho, né? A cerveja, nós aqui, a nossa cerveja tradicionalmente tem baixo teor alcoólico para o padrão internacional, principalmente o europeu, o holandês, o austríaco, o alemão, e o belga e o inglês. Tem duas questões aí que a gente tem que levar em consideração, né? A primeira questão é o clima. Então, hoje, né, um diazinho mais frio, né, tomas uma cerveja de 7, 8 graus e achas maravilhosa, né? Não sei se tu vais ter a mesma sensação na praia em janeiro, em 40 graus. Tá? Então, a cerveja que a gente se acostumou a tomar, que é uma cerveja mais leve, menos alcoólica, ela tem tudo a ver com o fato de que o Brasil ainda é um país tropical, né? Que na maior parte do nosso território as temperaturas não chegam ao ponto em que elas chegam no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina. Então, aqui a gente tem essa chance, a gente tem as 4 estações do ano, a gente pode aproveitar essas coisas sem grande problema. A outra questão é que essas cervejas mais alcoólicas, como eu digo, elas não são para o sujeito que quer sentar na mesa do bar e tomar, né, meia dúzia, uma dúzia de cervejas. Uma? Não, pode ser uma, duas, 3, depende. Você vai comer alguma coisa junto, tá? Quanto tempo tu vai levar para degustar essa cerveja? Porque ela não é uma coisa assim, para te abastecer por volume, ela vai te abastecer não só do ponto de vista alcoólico, mas até porque ela é uma cerveja mais rica em nutrientes, ela é mais pesada sob todos os aspectos. Tá? Quem toma uma cerveja Weiss, uma cerveja dessas mais pesadas ou com mais malte, ele não vai conseguir tomar meia dúzia dessas cervejas porque ele vai ficar
cheio, estufado antes de chegar lá, porque ela é uma cerveja realmente muito pesada. Daí o conceito de que cerveja é o pão líquido. Os ingredientes são os mesmos, tem muita coisa a ver. Então, vamos com calma, tá? Não é só a questão do álcool, tem também a questão de todos os nutrientes da cerveja que vão ocupar espaço, que vão dar uma freada nessa movimentação. E a segunda é o tipo de cerveja, ela realmente é uma cerveja mais alcoólica, então daqui a pouco o bar vai começar a se mexer, o mundo vai começar a ficar redondinho, então é bom não exagerar, né, para não ter que sair daqui não de táxi, mas de carrinho de mão, né? Então a coisa tem que manter um bom padrão. E essa aí? Aqui, né, fechando, depois da Dunkel, eu tinha a Pilsen, que é uma cerveja... A Pilsen é a cerveja mais próxima daquelas cervejas que nós estamos acostumados a tomar, mais tradicionais, né? Feita para não assustar quem está começando a conhecer esse tipo de cerveja. Depois aqui a gente tem uma Strong Pale Ale. As cervejas mais amargas, mais fortes, mais encorpadas, elas muitas vezes assustam quem está experimentando. Não filtrada? Não, essa é filtrada. Tá? Mas, independente de ser filtrada ou não filtrada, as cervejas, muitas vezes, elas assustam um pouco. Elas impactam um pouco quem está acostumado a tomar as nossas tradicionais, Skol, Brahma, Antártica, etc. Água. É muito parecido. Não chega tanto, né? Água que passarinho não bebe. Mas, certamente, muito mais leves do que esse tipo de cerveja. E a Pale Ale e a Strong Ale são cervejas que, para quem já, vamos dizer assim, passou daquele padrão inicial da cerveja mais leve, são as cervejas mais saborosas e que muita gente aprecia exatamente porque elas são muito mais próximas do outro extremo. E a pequenininha amarelinha ali do canto, né, que é uma das representantes da Chimay da Bélgica, cerveja dos belgas ou dos belgicanos, dependendo do gentílio que você quiser usar. Aí é uma cerveja trapista, de receitas dos monges, né? Aliás, eu já cheguei há muito tempo estudando cerveja, enfim, que os monges eram os caras muito espertos, porque eles ficavam lá na Idade Média, não tinha muita coisa que fazer, então eles inventaram cerveja, inventaram chopp, inventaram vinho, espumante. Os caras eram muito bons, né? A falta de como ocupar o seu tempo, eles encontraram maneiras muito interessantes de fazer isso. Então, a cerveja densa, forte, amarga, elas têm duas irmãzinhas escuras também que acompanham muito bem. Essa tem 7, a Chimay Rouge vermelha tem 8 graus e a azul tem 9 graus. Então são cervejas mais alcoólicas, mais pesadas. Podia ter aqui mais uma outra meia dúzia para a gente usar como exemplo, mas eu peguei essas aqui porque dão bem um exemplo. Isso aqui é uma cerveja importada e industrializada, isso aqui é uma cerveja feita por uma receita escolhida num concurso. Então o pessoal escolhe uma receita de cerveja que pode vir de ti, de mim ou de qualquer cervejeiro que apresenta lá a sua receita, e essa cerveja escolhida então é transformada num produto e distribuída. Aqui nós temos uma cerveja industrial, uma cerveja artesanal de pequenas fábricas do interior do Rio Grande do Sul, essa aqui de Gramado, e aqui uma porto-alegrense para fechar o leque de boa forma. Então é uma maneira da gente se divertir, conhecer sabores diferenciados, aproveitar o que esses lugares têm e essas pessoas têm para apresentar. E tem uma diferença, uma gama de sabores enorme. Tem coisas puxando para o café, puxando para o chocolate, para a rapadura, para as coisas mais impensáveis que a gente possa imaginar, e que tenha a ver com a cerveja. Brandão, uma das coisas que eu aprecio muito no boxe, eu sempre falo muito do bacalhau a boxe, né? Mas a feijoada... Como é que está a feijoada ao sábado? A feijoada nessa época, né? Primeiro um detalhe. É coisa de gaúcho, né? Porque tu vai na Bahia ou em São Paulo, tá 40 graus, estão comendo feijoada. Mas o gaúcho tem esse hábito, então a gente tem que aproveitar que nesse momento, nessa época do ano que está mais friazinho, o pessoal se atira muito na feijoada. A feijoada é um prato que aqui no box a gente serve sempre aos sábados, né, do meio-dia às 3h30 da tarde. Né? Tem tido uma receptividade muito grande. Nós continuamos com ela o ano inteiro, né? Embora a gente reconheça que a massa do consumo se dá nos meses mais frios, a gente oferece a feijoada no ano inteiro, um pouco por isso, porque não tem porquê o sujeito ser privado de uma boa comida só porque a temperatura subiu assim ou assado, né? Claro que o consumo é muito maior nessa época, né? Talvez porque as pessoas também tenham mais tempo para dormir depois do almoço, né? E depois da feijoada. É uma coisa que tem tudo a ver com caipirinha e cerveja, né? Então também aumenta o consumo dos acompanhamentos, né?
E segue sendo um dos grandes momentos da culinária do boxe. E eu recomendo, hein? A feijoada do boxe aos sábados aqui é coisa muito boa. E para aqueles que gostam de uma feijoada não tão forte, que nem algumas que usam para aí, é uma feijoada gostosa, boa, não é salgada, não é pesada, né? É bem tratada. O fundamental, né, a feijoada é um prato pesado, principalmente, né, pela gordura e pelo feijão. Bom, tirar o feijão da feijoada é como a história de tirar o King Kong do filme do macaco. Não dá, né? Deixa o macaco no filme do King Kong, senão estraga a brincadeira. Tirar o feijão não dá. O que dá é para diminuir a gordura, né? Então você faz isso selecionando os ingredientes e durante o processo de cozimento, retirando o que é possível, né, da gordura excessiva. Exatamente. Então ela fica gostosa, fica suficientemente pesada para te dar sono depois, né, mas não para tornar a degustação e a digestão um processo tão complicado assim. Brandão, ali fica abanando. Eu não sei qual é o problema do Roberto Aguiar. Ele abana, faz sinais, faz isso, não sei. O que tu quer dizer? Deve ser o projeto dele. Acho que ele quer dizer que acabou. Acabou o tempo. Fernando Brandão, Box 21 na Carlos Oncosis, número 304. Tem pratos no cardápio para acompanhar qualquer cerveja, espumante e vinho. Com certeza. Eu conversei com o Fernando Soares Brandão, aqui do Box 21, e venha aproveitar bons momentos aqui no Box. Esse é o ponto.net.